fica mais pobre de referenciais e livros em nossa vida. No início do mês, partiu para a pátria espiritual o Papa Francisco, a referência cristã. Agora, essa semana, a gente tem mais duas pessoas que partem para a pátria espiritual, que são referenciais para a humanidade, serviço de amor ao próximo. Duas pessoas assim, de serviço de amor ao próximo. A terça-feira, o psicador que vai Franklin, e também da biologia, os presidentes do lugar, também uma referência também de serviço e de amor ao próximo. Pedimos a espiritualidade amiga, nós sabemos que são espíritos iluminados que vêm da Terra, cumpriram com o seu propósito, cumpriram com a sua presença. Na verdade, somos nós que necessitamos deles agora, enquanto espíritos, porque foram recebidos nos braços do Pai, para que possam continuar, porque nós sabemos que nós somos espíritos, e enquanto espíritos não morremos, não perdemos ninguém. Eles continuam como mensageiros de Jesus no plano espiritual, agora vão refazer as suas vidas, tomaram consciência da sua condição de espíritos, vão passar a ser assistência para nós, não? Porque nós sabemos da grandeza que foram esses homens aqui na Terra. Então, que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que esses homens sejam sempre referenciais e iluminativos para as nossas vidas, aqui na Terra, quando nós ainda estamos por aqui. Então, para continuar os nossos trabalhos, para início os nossos trabalhos nesta noite, convido a Elizabeth para fazer a leitura da palavra. Boa noite, bem-vindos a esta casa, vinda de luz. Nos corações, recebei-nos em vossos corações. Paulo. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mais raro lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e proficiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nova. Recebem outros e advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando converter-os em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram avisos divinos, fazendo valer princípios egolásticos em polêmicas gloriosas e infecundas. No imenso conflito de interpretações, deve-se, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola de Coríntios. O apóstolo de gentilidade roga para eles que seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversas surgirá a comunidade cristã, se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz de Boa Nova recebe a visita de Jesus e dos seus emissários divinos, no plano interno estão a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada e porta íntima, fazer o possível
por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no árbitro discurseiro. Não se descuide, relaxando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-se-á dentro de ti, preservando a própria felicidade. Ordene-te ângulo brilho que, decorrente da sua grandeza e do seu céu, comunicar-se-á com a terra através do teu coração. Assim seja. Assim seja. Convidando o André para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Levamos pensamento a Jesus. Peçamos a Jesus a paz, o entendimento, o discernimento, que possamos abençoar, para que possamos conviver nas tribulações da vida, sermos fortes para o final. Que o Mestre Jesus nos proteja, que possamos nesta noite levar para nossas casas o ensinamento da vida, que saímos daqui e agora chegamos, que assim seja. Convidamos agora o Madalena para fazer a lista do Evangelho. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparai o meu jantar. Mandei matar, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde a mim. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muito cuidado. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festivo das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrados. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram amigas. Entrou em seguida o rei para ver se estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica oficial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica oficial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamado, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que ele parece que daria utilidade, por não compreender
incrédulos. São, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, listas se tornam que não ultrapassam os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, da mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser chamados do sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas inteligíveis quanto ao sentido apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de quem tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados de Deus, o rei, são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parada. Os convidados que se estudam, pretextando terem que cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam diferentes das coisas celestes. Era a crença comum a judeus que então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentar ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao mundo conceberem a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, e parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre o véu do mistério, penetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por meio de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro e triunfar do paganismo, e a dar a Abraão uma prosperidade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, à prática do custo exterior. O mal chegara ao fundo. A nação, ainda escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade antiga, mesmo do santuário, foi então que apareceu Jesus, enviado para o chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Os primeiros a ser convidados para o grande banquete da festa universal, eles referiram a palavra do Messias celeste e o imolaram, perdendo assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que eles couberam. No capítulo 17, nós temos isso. Ser escrevido que existe um item que se chama o homem de Deus.
Ele diz que o homem de Deus é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade, a sua maior virtude. E por isso, o tema de hoje, todos são chamados. Mas todos são chamados, como a gente escutou no texto, à observância da lei. Mas poucos são escolhidos para a prática da lei. Para a prática da lei. Quando eu comecei a falar no início, veja que a gente tem, eu falei de três personalidades: Divaldo, Padre Francisco e Santo Agostinho. Esses três homens que agora, a partir do plano espiritual, eles eram homens de Deus. Porque na terra praticaram a lei de amor, de justiça e de caridade. Veja, apesar de um ser católico, o outro ser espírita e o outro ser ateu. E outro ser ateu. Mas todos estavam a serviço dos mais pobres, a serviço dos mais necessitados, a serviço, quem está a serviço desses, está a serviço do Cristo, está a serviço do bem, do amor. Então, por isso, que é importante que a gente exalte a grandeza desses homens que passaram aqui e deixaram de legado para a gente. Por isso que a gente fica feliz nesta noite pela presença de todos vocês, mas também ficamos felizes pela presença do nosso avô Paulo, do irmão Alberto, com a nossa irmã Elizabeth, e ficamos também gratos porque eles nos deram um presente, e a nossa mesa que a gente estava aqui realmente na mesa, a gente fica muito grato e feliz por todas essas coisas, por todos esses benefícios que são nos concedidos. Aqui também Alberto ficará também responsável pela reflexão da noite e falar para nós sobre um dos seus chamados, como se escolhidos. Alberto, a palavra é sua, que Jesus abençoe. Boa noite a todos. Bom, apagar aquelas. Só essas duas aqui para clarear. Essa daqui é boa também, para apagar. Apagar essa aqui também, fica melhor. Apaga essa, não apaga as duas. Aí, pronto, fica melhor, pessoal. Bom, pessoal. O tema de hoje é sobre a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, a respeito desse tema, que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Agora falarei sobre a perspectiva espírita. Bom, saudação, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite. Para alguém que não me conhece, meu nome é Alberto Mesquita e sou trabalhador daqui do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu tenho, com a ajuda dos espíritos amigos, me dedicado ao estudo e à prática dos ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. É com grande alegria e gratidão que me encontro aqui mais uma vez hoje para compartilhar com vocês um tema tão importante e edificante. Agradeço a presença de cada um de vocês e o convite para um momento de aprendizado e reflexão sobre o tema. Muitos chamados, poucos escolhidos. Uma perspectiva espírita. Nesta palestra, nós vamos explorar e contextualizar e explicar a origem da frase do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 ao 4, como sendo chamado a evolução e a dificuldade de alcançá-la. Nosso objetivo aqui é refletir sobre o significado da frase e como aplicá-la em nossa jornada espiritual. Nessa parte agora, na introdução, nós iremos falar sobre três temas, que é a parábola que consta em Mateus, foi lido também aqui, capítulo 22, do 1 ao 14. Falaremos sobre o significado geral dessa parábola e, na visão espírita, nós faremos um convite à reflexão. Mateus, como foi lido, diz assim: então Jesus,
respondendo, tornou-lhe a falar-lhe em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vindes às bodas. Eles, porém, fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos seus servos, o ultrajaram e mataram. Aqueles patrões, aqueles senhores que diziam assim: não, ninguém vai, se for aqueles que queriam ir, ele matava e tratava de outra maneira que podia. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, foi ali e viu, um homem que não estava trajando a veste de núpcias. E disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Aí disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dos dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Significado geral desta parábola. A parábola do banquete de casamento em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, na visão espírita, é uma rica alegoria que oferece profundas reflexões sobre a jornada da alma e o convite divino à evolução. Aqui estão alguns dos principais pontos de interpretação espírita, que irei ler a seguir: o convite universal, preparação interior, a seleção, a consequência e a misericórdia divina. O convite universal. Muitos são chamados. Esse termo significa o quê? Que o convite universal de Deus convidou a todos nós. Muitos são chamados, que é um chamado à evolução espiritual. Porém, Deus nos criou com o livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha. Você escolhe o que quer fazer com as consequências depois. Livre-arbítrio. O rei que oferece o banquete representa Deus. E o banquete simboliza a felicidade eterna e a evolução espiritual. Convite inicial aos convidados representa o chamado universal de Deus a todas as almas para progredirem. Ou seja, Deus nos chama muito antes e a gente às vezes não ouve, ou às vezes ouve e não quer seguir, busca outro caminho. A recusa dos primeiros, que consta na parábola, simboliza a resistência de muitos em abandonar seus vícios e paixões terrenas, priorizando os prazeres materiais em detrimento do crescimento espiritual. Ou seja, quem tem riqueza, essas coisas todas, não quer largar aquilo para poder seguir a palavra de Jesus. Essa preparação interior, poucos são escolhidos. Falamos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual a importância da preparação interior? Existe a importância de se preparar. Falou-se sobre a vestimenta nupcial. Essa vestimenta, na parábola, simboliza a pureza de coração, o trabalho da reforma íntima. O homem que entra no banquete sem a veste nupcial representa aqueles que aceitam o convite divino, mas não se preparam internamente, não realizam a reforma íntima necessária. Muitos recebem a palavra, vêm, mas por dentro continua impuro, necessitando essa pureza. A veste nupcial simboliza a pureza de coração, a prática do bem
a vivência dos ensinamentos de Jesus. E essa expulsão do homem sem a veste nupcial representa as consequências da negligência espiritual, ou seja, o afastamento da divina luz. A seleção, muito chamado, poucos escolhidos, agora essa é a seleção. A lei de causa e efeito são as nossas ações que determinam o nosso destino. Se você faz o bem será para você. Se fizer o mal será para você. A importância da vivência do Evangelho. Nós temos que viver bastante o Evangelho, ler, tentar entender a maneira que a gente puder, quando não puder, procurar alguém que possa nos orientar. A escolha do bem sobre o mal. Sempre dentro de nós haverá aquele danadinho que quer que a gente faça o caminho errado, mas sempre procure o caminho do bem. Sempre o bem vencerá, desde que esse desejo interno ocorra com a gente. Muitos são chamados, poucos escolhidos, não significa uma predestinação arbitrária, mas sim a constatação de que nem todos que recebem o convite se dedicam à transformação interior. Todos recebem, mas como disse, eles não se transformam interiormente, não aceitam largar muita coisa da vida terrena. E essa seleção é feita pela lei de causa e efeito, que recompensa as boas ações e pune as más. A consequência, falando sobre a exclusão do banquete, nós vimos também sobre a parábola. Falarei primeiro sobre o simbolismo do afastamento da luz, que significa o afastar da luz. O sofrimento como consequência das más escolhas e a oportunidade de arrependimento e recomeço. Simbolismo do afastamento da luz. Possui um simbolismo rico, e multifacetado, ou seja, diferentes ângulos e lados, presente em diversas culturas, religiões e filosofias. De modo geral, representa a ausência de conhecimento, de clareza, de verdade e da positividade. A luz simboliza o conhecimento e a verdade, enquanto a escuridão representa a ignorância e a luz, e a ilusão. Sofrimento como consequência das más escolhas é o tema recorrente em diversas filosofias, em religiões e sistemas de crença. Todos nós ouvimos em todas as religiões, sempre diz que se você fizer a má escolha, vai sofrer o mal também. Sempre procurar o bem. A ideia central é que nossas ações têm consequências, e quando fazemos escolhas negativas, colhemos resultados dolorosos. A crença de que somos responsáveis por nossas escolhas implica que também somos responsáveis por nossas consequências. Então, tudo que você escolhe, o mal é responsável pelo mal que você faz. O sofrimento, nesse sentido, é um chamado à reflexão e ao aprendizado. Oportunidade de arrependimento e recomeço é um tema universal, presente em diversas filosofias, religiões, sistemas de crença. A ideia central é que, independentemente dos erros cometidos, sempre há a possibilidade de mudança e transformação, independente dos erros cometidos. O arrependimento genuíno, aquele que vem de dentro do seu coração, aquele que a gente perdoa. Essa semana eu tive conversa, ontem na realidade, conversando com uma pessoa, falei sobre isso. Mas não, tem que ser genuíno, realmente você tem que perdoar. Se não perdoar, não vai conseguir. O arrependimento genuíno envolve reconhecer as más escolhas e suas consequências, assumindo a responsabilidade por elas. A misericórdia divina, apesar da severidade da parábola, o Espiritismo enfatiza a misericórdia divina que oferece oportunidades de redenção a todos, independentemente dos seus erros passados. Quando fala que ele manda amarrar as mãos, amarrar as pernas e que jogar, que vai ranger dente, aquele negócio todo, isso não, a gente diz assim, muito severo, Muito severo essa atitude, não é atitude de Deus, mas como nós sabemos, toda a Bíblia, e principalmente fala de Jesus, é com parábola, ou seja, uma certa fantasia que leva ao entendimento de alguns, e outros não. Dentro dessa misericórdia, nós vamos avaliar Deus como Pai amoroso e misericordioso, a oportunidade de redenção para todos,
a importância da perseverança no bem. Deus como Pai amoroso e misericordioso. A ideia de Deus como Pai amoroso e misericordioso é central em muitas tradições religiosas, particularmente no cristianismo. Esta concepção enfatiza a relação íntima e pessoal entre Deus e a humanidade, destacando os seguintes aspectos. Amor incondicional. Deus é visto como uma fonte de amor, um amor que transcende o entendimento humano e não depende de mérito ou reciprocidade. Ou seja, Deus nos ama sem, no entanto, cobrar que nós o amamos, mas o amemos, né? Mas o que é isso? Quando você começa a amar o próximo, você está amando também a Deus. A misericórdia e perdão. A misericórdia de Deus é a sua disposição de perdoar os erros, as falhas da humanidade, oferecendo oportunidade de arrependimento e redenção. Deus tem misericórdia para nós e perdoa por nossos pecados, que nós oramos direto, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Mas nem sempre a gente quer que Deus perdoe a gente, mas não perdoamos a quem nos prejudicou. Deus como Pai misericordioso ainda continua. Paternidade divina. A imagem de Deus como Pai enfatiza a sua proximidade e cuidado com a humanidade, criando um senso de segurança e proteção. Essa paternidade divina também implica em responsabilidade e disciplina, com Deus buscando guiar seus filhos para o caminho do bem. Ou seja, pai tem que disciplinar o filho tem que seguir a disciplina do pai para que seja honrado mais tarde. Essas implicações de ter Deus como Pai amoroso e misericordioso. A crença de um Deus amoroso e misericordioso pode trazer conforto e esperança em momentos de dificuldade, oferecendo um senso de propósito e significado à vida. Agora darei alguns exemplos que quem queira consultar mais tarde na Bíblia sobre esse tema de Deus Pai misericordioso. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, é um exemplo clássico da misericórdia e do amor paterno de Deus. O Salmo 103, 13, versículo 13, compara a compaixão de Deus à de um pai por seus filhos. A passagem de João capítulo 3, versículo 16, diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em resumo, a concepção de Deus como Pai amoroso e misericordioso oferece uma visão reconfortante e inspiradora da relação entre Deus e a humanidade, enfatizando o amor, o perdão e a esperança. Oportunidade de redenção para todos. A oportunidade chega para todos nós, dependente dos erros que cometemos. A oportunidade de redenção para todos é o princípio fundamental em muitas crenças espirituais e filosofias. A ideia central é que, independentemente dos erros cometidos no passado, sempre existe a possibilidade de transformação e crescimento pessoal. Então, independente do que fizemos, nós estamos aqui na Terra como prova ou expiação para corrigir os erros e aí progredir espiritualmente. Os conceitos-chave utilizados nessa redenção: a misericórdia e o perdão, a crença de que uma força superior, seja Deus, o universo ou a própria consciência, oferece misericórdia e perdão a todos, independentemente dos seus erros. O livre-arbítrio é a ideia de que os indivíduos têm a capacidade de escolher seus caminhos e, portanto, também têm a capacidade de mudar de direção. Então, se você procura o caminho do mal e nesse seu andar você vê que ali vai levar a coisa ruim,
poderá até lhe machucar, porque tem o livre-arbítrio, naquele momento mudar o seu caminho, procurar o caminho do bem. Então ocorre muito, as pessoas às vezes vão passando por uma situação que de egoísmo, qualquer coisa ali, que é uma coisa ruim. Então você tenta de vingança, aquelas coisas todas, é um caminho do mal. Porém você sabe que a vingança não vai levar a nada. Você automaticamente você sai daquilo, sabe que aquilo vai lhe fazer o mal também, você passa ao caminho do bem. Então é o livre-arbítrio, sair do caminho do mal, passar para o bem, muda de direção. Aprendizado e crescimento. A visão de que os erros são oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, e que a redenção envolve a transformação do indivíduo através desse aprendizado. Cada erro que você faz, você erra agora, faz tudo para não errar novamente, não cometer o mesmo erro e aí crescer espiritualmente. A reencarnação, termo é utilizado em algumas crenças, né? Outras não acreditam. A crença de que a alma tem múltiplas oportunidades de aprender e evoluir através de diferentes vidas, permitindo a redenção ao longo do tempo. Vamos agora para outro tema, que é a importância da perseverança no bem. A perseverança no bem é uma virtude fundamental para o desenvolvimento pessoal e para a construção de um mundo melhor. Ela representa a capacidade de manter o foco em ações positivas, mesmo diante de obstáculos e dificuldades. Sempre procurar pensar no bem. Por que a perseverança no bem é importante? Essa pergunta. Primeiro, consistência moral, porque ela permite que o indivíduo mantenha seus valores e princípios, mesmo em situações desafiadoras. Superação de obstáculos. Ela ajuda a superar as dificuldades que surgem ao longo do caminho, como desânimo, críticas e tentações. Quem de nós não passamos por isso? Por desânimo, várias críticas e tentações. Então essa superação do seu obstáculo é importante para a perseverança. Construção de um mundo melhor. Contribuir para a criação de um ambiente mais justo, compassivo e harmonioso. Aquele que onde o ambiente que você está, a gente ouve até dizer assim, quem faz o local é você, o ambiente é você. Mas se você chega num lugar de um clima ruim, você chega com aquela positividade, com certeza irá mudar. Pode ser que não mude no total, mas vai abranger muito. Então, a harmonia pode reinar nessa situação. Crescimento pessoal. Promove desenvolvimento de qualidades com resiliência, paciência e determinação. Quem não tem paciência, começa a ter aos poucos determinação para resolver e decidir suas ações. O exemplo positivo, servimos de exemplo para outras pessoas, inspirando-as também a buscarem o bem. Cada vez que uma pessoa olha para você e vê que você, com aquela sua vida que você está levando, com as suas ações, está levando ao bem, está lhe deixando muito bem, está fazendo bem até outras pessoas, você servirá de exemplo para muitos. A pessoa vai se inspirar e talvez te acompanhar. Faremos agora um convite à reflexão sobre essa palavra. Ela nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a importância de cultivar os valores espirituais. A reforma íntima, o esforço contínuo para superar nossas imperfeições é essencial para a nossa evolução. Todos nós somos imperfeitos e temos que procurar nos corrigir nessa situação. A prática da caridade, do amor ao próximo, é a veste nupcial, que nos torna dignos de participar do banquete da felicidade eterna. Nós associamos muito essa palavra banquete a festa, comida, bebida. Vai ter um banquete hoje, a gente pensa logo em muita comida. Mas no caso aqui, o banquete significa a ida à felicidade eterna. A necessidade de estarmos sempre atentos para que o nosso dia a dia não nos afaste do objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual. Os acontecimentos do dia a dia podem influenciar muito a nossa mente, porém nós temos que ser persistentes no caminho do bem. Em resumo, a visão espírita da parábola do banquete de casamento nos lembra que a evolução espiritual é um processo contínuo
que exige esforço, dedicação e, acima de tudo, amor. Um convite à prática do bem e à busca da evolução espiritual. Alguns temas que podem levar você a encontrar essa evolução. Na prática do bem. Como assim? Praticando caridade, amor ao próximo, perdão e, por cima de tudo, humildade. A busca da evolução espiritual, a reforma íntima, o estudo da disciplina, da nossa doutrina e a reflexão sobre todos os temas que forem tratados. Prece e ação. Sempre orar em prece, falar com Cristo, com Deus e com os espíritos desencarnados que sempre estão nos apoiando. A importância da jornada. O Espiritismo nos ensina que a evolução espiritual é um processo contínuo que se estende por múltiplas existências, ou seja, não é que nessa existência aqui nossa, até nos desencarnar, queremos resolver tudo, não. É um processo contínuo. Nós já viemos de outras encarnações, sempre progredindo, vai até chegar no ideal, no desejado. Isso aos poucos, não se resolve nada de um dia para o outro. Cada existência, cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A perseverança, a paciência e a fé são essenciais para superar os obstáculos e seguir em frente. Em resumo, o convite à prática do bem e à busca da evolução espiritual é um chamado à transformação interior, à construção de um mundo mais justo e fraterno e à conquista da felicidade eterna, o banquete tão prometido. Reflexões finais. Farei algumas reflexões sobre isso. Na vida terrena, né, a gente fala assim, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, está aquele negócio. Então nós vamos aqui, nossa reflexão na doutrina. Qual é o nosso chamado? Alguém já parou para pensar nisso? Por que vocês estão aqui? Qual seria o chamado para vocês? Como estamos nos preparando para esse banquete? Como é que vocês estão se preparando? Chegarei lá. E qual é o nosso papel na construção de um mundo melhor? Todos nós temos um papel. Basta saber qual. Qual é o nosso chamado? No Espiritismo, o chamado fundamental é para o aprimoramento moral e espiritual, buscando a evolução contínua do ser. Esse chamado se manifesta de diversas formas, impulsionando os indivíduos a praticar a caridade. A caridade é a base do Espiritismo. Todo mundo ouve falar nisso, a base do Espiritismo, expressando-se no amor ao próximo, na ajuda ao necessitado e no perdão das ofensas. Perdoar sempre. Buscar o autoconhecimento. Através da reflexão e do estudo, o indivíduo busca compreender suas imperfeições e trabalhar para superá-las. Então, todos nós temos imperfeições. Começa o autoconhecimento, você vai tentar, dentro de suas reflexões, descobrir qual o erro que você comete, qual a falha que você tem. Falei, olhar para o espelho e perguntar o que eu fiz para aquela pessoa. Falei com um ouvinte aqui, eu fiz com aquela pessoa, eu gostaria que ele fizesse comigo? Não. Então por que eu fiz? Então você cometeu um erro, procure corrigir aquele erro. Se for o caso, pedir perdão. A busca do autoconhecimento. Qual é o nosso chamado? Desenvolver a mediunidade. A mediunidade é a faculdade de comunicação com os espíritos, e seu desenvolvimento responsável visa auxiliar no trabalho de auxílio e esclarecimento. Vamos mais além. Estudar a doutrina. O estudo do Espiritismo, através das obras de Allan Kardec e de outros autores, é fundamental para compreender os princípios da doutrina e aplicá-los na vida. Divulgar o Espiritismo. Compartilhar os ensinamentos espíritas com aqueles que buscam consolo e esclarecimento, sempre com respeito e amor. Em resumo, o chamado do Espiritismo
é para que cada indivíduo se torne um agente de transformação, buscando a própria evolução e contribuindo para o mundo mais justo e fraterno. Lembrando que cada vez que você melhora, todos ao seu redor também sentirão esse benefício. Segundo agora, como estamos nos preparando para o banquete? A expressão banquete no contexto espiritual, especialmente no espiritismo, refere-se à jornada de evolução e aprimoramento de todos nós trabalhando e estamos trilhando nesse mundo, né? A preparação para esse banquete não envolve festividades materiais, que eu falei anteriormente, mas sim um processo contínuo da transformação interior. Esse banquete você vai só preparando, até você ter essa transformação interior necessária para participar da festa, né? E vestir ter a veste nupcial. Como nos preparamos? O aprimoramento moral. O principal alimento desse banquete é a evolução moral. Isso envolve cultivar virtudes como a caridade, a humildade, a paciência e o perdão. Através da reflexão e do autoconhecimento, buscamos identificar e superar nossas imperfeições como o egoísmo, o orgulho e a intolerância, seja lá qual for. Intolerância racial, todo tipo de intolerância. O estudo e conhecimento. O estudo da doutrina, através das obras de Allan Kardec e de outros autores, é fundamental para compreendermos as leis divinas e os princípios que regem a vida. Esse conhecimento nos auxilia a tomar decisões mais conscientes e agir de acordo com o bem. Prática da caridade. A caridade é a expressão máxima do amor ao próximo, e sua prática constante nos aproxima deste banquete. Isso envolve auxiliar os necessitados, consolar os aflitos e perdoar aqueles que nos ofenderam. Caridade, amor, paciência, tolerância, desenvolvimento da mediunidade, quando falei aquele, né? Quando aplicado. A mediunidade, quando praticada com responsabilidade e amor, é um instrumento de auxílio e esclarecimento. O desenvolvimento desta faculdade visa servir ao próximo e contribuir para o progresso espiritual. Em resumo, a preparação para o banquete espiritual é uma jornada individual e contínua que envolve o aprimoramento moral, o estudo da doutrina, a prática da caridade e o desenvolvimento de nossas capacidades para o bem. Terceiro, qual é o nosso papel na construção de um mundo melhor? Alguém já parou para se perguntar qual seria o seu papel nesse mundo para torná-lo melhor? No Espiritismo, nosso papel na construção de um mundo melhor está intrinsecamente ligado à nossa própria evolução moral e espiritual. Acreditamos que a transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. Primeiro se transforma a si e, a consequência, todos ao seu redor serão transformados também, através do seu exemplo, através do seu amor, da sua caridade. Os nossos papéis dentro dessa construção, como agente de transformação. O Espiritismo nos convida a sermos agentes de transformação, buscando aprimorar nossas virtudes e superar nossas imperfeições. Ao nos tornar pessoas melhores, irradiamos energias positivas que contribuem para um ambiente mais harmonioso e fraterno. Aquilo que eu falei, quando você se transforma, você pratica o bem, você torna uma pessoa com moral, isso também irradiará e servirá de exemplo para os demais. Praticantes da caridade. A caridade é a base do Espiritismo e a sua prática constante é fundamental para a construção de um mundo melhor. Isso envolve auxiliar os necessitados, consolar os aflitos e perdoar aqueles que nos ofenderam. Difusores do conhecimento. Compartilhar os ensinamentos espíritas com aqueles que buscam consolo,
e esclarecimento é uma forma de contribuir para a construção de um mundo mais consciente e esclarecido. Estarei aqui fazendo o papel de difusor. O que eu aprendo, transformo em informações, de palestras, botar assim, informações para vocês, e que aí também possam evoluir como eu estou buscando minha evolução. Então, todos também podem procurar. Isso deve ser feito com amor e respeito, sem imposições ou julgamento. Construtores da paz. O Espiritismo nos ensina a cultivar a paz interior, buscando o equilíbrio e a harmonia em nossas relações. Ao nos tornarmos pacificadores, contribuímos para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Exemplo de conduta, citado já anteriormente. O Espiritismo nos indica que devemos ser exemplos de conduta, pautando nossas ações pelos princípios do amor, da justiça e da caridade. Ao agirmos da forma ética e responsável, inspiramos outros a fazerem o mesmo. O exemplo seu leva outros a concluírem também do mesmo jeito. Em resumo, nosso papel na construção de um mundo melhor é sermos exemplo de amor, caridade e fraternidade, buscando a transformação interior e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Muito obrigado a todos. Lembrando a frase de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos. Fechando nossos olhos, elevamos nossos pensamentos a Deus. Senhor, louvado seja o seu amor, que se espalha pelo universo inteiro. E aqui nessa casa nós rendemos graças à sua bondade infinita, que nos trouxe esse banquete, que é o esclarecimento sobre a doutrina. E assim, Senhor, nós te rogamos que nos ajude para que nós possamos, diante do teu Evangelho divino, ir nos transformando em homens e mulheres melhores, aceitando as situações da vida que nos são colocadas ou que são resultado das nossas próprias atitudes, para que nós possamos nos desenvolver e melhorarmos, nos tornarmos irmãos fraternos uns dos outros, aprendemos a nos perdoarmos e perdoar nossos irmãos e agir de conformidade com a lei, ou seja, com o amor que o Cristo nos ensinou, que Jesus é o nosso maior exemplo, nosso guia e modelo, que nós possamos imitá-lo e que nós possamos crescer juntos. E agora com o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus redivido, que nós possamos, Senhor, diante dessas palavras de amor, de justiça e de misericórdia, nos transformarmos em homens e mulheres melhores e vencermos os nossos grandes inimigos, que são nós mesmos e as nossas más inclinações e más atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos levar para nossas casas melhores do que quando viemos. Que assim seja. Como o mestre disse, o Evangelho nos ajuda na reflexão. Muitos são chamados, inclusive nós, que estamos aqui nesta casa, porque nós fomos também chamados.
E se estamos aqui, a concluir os missionários, ouvimos os chamados. Né? Ouvimos os chamados, para que a gente possa participar desse banquete. Nesse banquete nós vamos conquistando a nossa túnica nupcial. E a túnica nupcial é uma conquista permanente e diária na prática do serviço, na prática do bem, na prática da caridade. E isso é uma coisa que nós vamos trabalhando continuamente. Se a gente não consegue nessa encarnação, em outras oportunidades, nós vamos dar continuidade desse processo. Porque o grande banquete se realiza em várias dimensões da vida, seja aqui na Terra, ou seja em qualquer mundo, ou seja em qualquer mundo, o banquete também continua se realizando, até que cada um de nós possamos conquistar o reino de Deus que está disponível para nós. Para que um dia nós sejamos escolhidos, para que a gente possa, de fato, testemunhar os ensinamentos de Jesus. Só seremos escolhidos quando nós tivermos a capacidade ou a potencialidade do exercício sublime do amor ao próximo. Estamos nessa caminhada, todo mundo nós estamos só sendo chamados. Um dia nós, de fato, sejamos escolhidos pelo Cristo para dar continuidade à sua grande obra. Deus seja louvado, que todos tenham uma noite de paz e uma semana de paz. Para dar continuidade aos nossos trabalhos, então, nas terças-feiras nós temos os nossos estudos, quem quiser compreender um pouco mais a doutrina do Espírito, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos cristãos, nas vossas terças-feiras depois do passe, quem quiser fazer o atendimento fraterno, estamos à disposição, só é procurar ali para poder fazer o atendimento. Tudo bem, então? Vamos ao trabalho.